fervor suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, pra ser purificado pelo sangue da cruz, e a esperança então proclamar. Um poder que ninguém jamais viu, nós seremos canais pra pregar salvação, viveremos da graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Muito bem. Então, agora vamos começar a recapitulação do nosso tema aqui. Se você está com a sua revista, pode pegar ela. Eu estou com a minha revista digital aqui, ó. Estou preparado. Se você já deu uma olhadinha, você percebeu que o tema de hoje é a pessoa do Espírito Santo. É muito importante que a gente entenda a personalidade do Espírito Santo, porque alguns textos na Bíblia podem nos confundir. Às vezes a gente vê o Espírito Santo como, a Bíblia falando como o Espírito de Deus, como se fosse alguma coisa, uma força que pertencesse a Deus, né? Às vezes a gente vê no batismo de Jesus o Espírito Santo vindo como uma pomba, e isso pode confundir muitas pessoas e confunde até hoje muitos cristãos que não conseguem enxergar a personalidade do Espírito Santo. Mas está muito clara e transparente na Bíblia. A gente vai ver alguns textos hoje da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando eu digo uma pessoa, não quero dizer um ser humano, tá bom? Ser humano somos nós. O Espírito Santo é Deus, mas é um ser pessoal. Ou seja, o Espírito Santo é um ser que tem mente, que raciocina, que toma decisões, que fala, que pensa, é um ser pessoal. Assim como Deus deu essa capacidade a nós para sermos seres pessoais, pessoas, né? Então, pensarmos, raciocinarmos. O
O Espírito Santo é igual, é da mesma maneira, assim como Deus o Pai é, Deus o Filho é, o Deus Espírito Santo também é uma pessoa. Portanto, o Espírito Santo não é um poder, não é uma energia, jamais, de jeito nenhum. O Espírito Santo é uma pessoa. E isso é maravilhoso, irmãos, porque não dá para a gente se relacionar com uma energia, com uma força, né? A gente não tem carinho, não tem afeto, não tem amizade com a energia elétrica, com vento, nada disso. Mas com uma pessoa, a gente se une, a gente se liga a ela, a gente tem amor, a gente tem um relacionamento de amizade, e assim devemos ter com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de fato é uma pessoa. Nós temos alguns textos aqui, eu queria ler o primeiro texto, né? É mencionado aqui João capítulo 3, versos 5 e 6. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus estava falando aqui para Nicodemos, né, a respeito da necessidade de ele ter um novo nascimento, ou seja, ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Amar a pessoa do Espírito Santo, o nosso Deus como um todo, né? Mas aqui Jesus frisa quem é nascido do Espírito, é necessário uma renovação de mente, de coração, uma transformação completa. Bom, vocês vão perceber na sua revista, se você puder observar ela aí agora, nesta primeira página, do lado direito, está escrito em vermelho assim: momento de refletir. Relembre uma ocasião específica em que o Espírito Santo agiu na sua vida. Esse é um momento de reflexão, um momento de comunhão especial, um momento que você vai ter aí para poder relembrar um momento especial que o Espírito Santo agiu na sua vida. E se você puder até depois, né? Depois que a gente terminar aqui, um momento mais particular, aí seu, de culto a Deus, se você conseguir escrever, colocar um pouquinho aqui, sabe? Isso vai ser uma experiência muito agradável, muito gostosa, relembrando algo especial que você sentiu que o Espírito Santo estava com você, sabe? Te guiando, te orientando, quem sabe te ajudando num momento difícil, te ajudando num momento dizendo para você o que falar ou o que não falar numa situação difícil, te dizendo para não fazer, não ir em tal lugar, ou fazer aquilo, ir para tal lugar, seja como for, relembre esses momentos especiais, coloque aqui, ó, escreva, faça isso como um culto a Deus, um momento de adoração, de intimidade com o Senhor, tenho certeza que vai ser uma experiência muito agradável. Nós também temos aqui na primeira página os motivos de oração. Todos os dias nós temos alguns motivos de oração, né? Nós vamos orar por isso hoje, não somente aqui, tá bom? Mais tarde, no final aqui da nosso momento, a gente vai orar por isso. O irmão Paulo, ali de Martinópolis, vai fazer oração para a gente depois. Mas que não seja uma oração de agora somente, do começo do dia, mas seja uma oração que a gente tenha ela durante todo o dia. Você lá no seu trabalho, né, pensando sobre essa oração, pedindo a Deus, clamando ao Senhor. Afinal, estamos nos 10 dias de clamor, estamos só começando, né? Vai ser uma jornada muito especial. Mas vamos continuar com o nosso tema aqui. Se você for para a página 9, a página seguinte, você vai ver escrito aí, Palavra Revelada. Essa é uma sessão importante em que a gente lê a Bíblia, e a Bíblia nos traz luz sobre o tema de cada dia. E aqui na seção da Palavra Revelada, nós temos vários textos mostrando a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia é clara. Então, eu mencionei no início que alguns cristãos até hoje não conseguem enxergar a personalidade do Espírito Santo e não aceitam que o Espírito Santo é de fato uma pessoa, mas imaginam que é apenas uma energia, uma força. Mas olha só como a Bíblia é clara. Olha só como a Bíblia mostra o Espírito Santo agindo como um ser pessoal. Se você olhar aí na sua Bíblia, né, vai estar escrito assim, perdão, na sua revista, vai estar escrito assim, atributos do Espírito Santo. Então, olha só, o Espírito Santo, ele ensina. Ensinar, para que algo seja ensinado,
esse ser que está ensinando, ele precisa ter um raciocínio, ele precisa ter discernimento de algo. Nem, nem todos os seres vivos conseguem ensinar uma coisa. Uma planta, que é um ser vivo, né? A gente sabe disso, não consegue ensinar nada a ninguém, porque não é uma pessoa, não é um ser pessoal. Se o Espírito Santo fosse uma força, uma energia, ele não conseguiria ensinar nada a ninguém. Mas a gente vê aqui que o Espírito Santo ensina. A gente já vai ler o texto. Veja, depois fala, mostra aqui que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo testifica, ele intercede, ele guia, pode ser entristecido. Olha só, o Espírito Santo tem sentimentos. Um ser pessoal tem sentimentos. Aqui a gente percebe muito fortemente a personalidade do Espírito Santo, né? E é possível mentir a ele, né? Então, todas essas características mostram que, de fato, o Espírito Santo é uma pessoa. Eu vou ler os textos aqui para os irmãos, acompanhem comigo. Lá em cima, de novo, ensina. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Então aqui a gente percebe que o Espírito Santo ele ensinará a vocês todas as coisas. Ele ensina, ele guia, portanto, é um ser pessoal e um ser que se importa conosco, que nos ama, porque nos momentos de necessidade, ele nos ensina, ele nos mostra o que é correto, ele nos mostra o caminho a seguirmos. O Espírito Santo está ativamente trabalhando pela salvação de cada um de nós, irmãos. Então a gente fala sempre, né? Quando nós chegarmos na nova terra, queremos dar um abraço no Senhor Jesus. Imagine só o privilégio de abraçarmos aquele nosso amigo que a cada dia nos guiou, que é o Espírito Santo, né? Eu não sei se você colocou o relógio para despertar hoje, se esse é o horário que você se levanta todos os dias mesmo para ir trabalhar, ou se você colocou o seu relógio para despertar. Eu acordei hoje às 4h30 para me preparar aqui, e 4h30 da manhã não é o horário que geralmente eu acordo todos os dias, né? Eu acordo um pouco mais tarde. Mas eu nem precisei, coloquei o relógio para despertar, e eu nem precisei do relógio. O Espírito Santo, eu tenho certeza que me acordou antes. Então, o Espírito Santo é aquele que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos guiando e nos ensinando, como o texto disse, né? Segundo texto aqui, ó, sobre a fala. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha só que incrível. Então o Espírito Santo fala, e ele falava claramente à igreja primitiva. Os líderes da igreja primitiva conseguiam entender que comunhão especial eles tinham com o Espírito Santo, né? Que comunhão especial eles tinham com o nosso Deus, a ponto de ouvirem, de entenderem a fala do Espírito Santo, chamando, separando Paulo e Barnabé para então serem enviados para a primeira viagem missionária deles. Nós precisamos também dessa comunhão, irmãos, a cada dia, para a gente conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não deixa de falar conosco, não deixou de falar conosco, né? Ele continua falando, mas quem sabe a gente não está conseguindo ouvir. Aqui diz também que o Espírito Santo testifica. Olha só, quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, ele dá testemunho também do nosso Deus. Está aqui João 15, 26. Vamos ver o próximo, intercede. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Que lindo esse texto, né, irmãos? Nós não sabemos como orar, enfim, as nossas palavras precisam ser traduzidas, transformadas, e o Espírito Santo se encarrega
de fazer isso com a nossa oração, com a oração de todos os fiéis, todos os santos, todos os filhos de Deus. O Espírito Santo intercede por cada um de nós diante do Pai. Louvado seja Deus por isso. Próximo aqui diz que ele guia, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16, 13. Vivemos em dias tão importantes, irmãos. Estamos vivendo no tempo do fim, a gente sabe disso, né? Quando a gente estuda as profecias de Daniel e Apocalipse. E o Espírito Santo é aquele que nos guia nesses dias tão difíceis. Nós não podemos nos separar do Espírito Santo, porque é ele que nos dá a direção correta. Nós temos mais alguns irmãos chegando, deixa eu permitir aqui. A irmã Cíntia chegou lá de IEP. Bom, o próximo aqui é o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Veja só, vamos ler o texto. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, verso 30. Veja só que o nosso Deus, e aqui falando especificamente do Espírito Santo, né? Ele se importa e muitas vezes ele se entristece com algumas de nossas atitudes. Mas da mesma maneira que ele pode ser entristecido, se o Espírito Santo pode ser entristecido, ele pode ser animado, ele pode ficar alegre também com a nossa atitude de fidelidade, de amor, de comunhão. Então, que através da nossa vida a gente deixe o nosso Deus feliz, que o Santo Espírito do Senhor esteja feliz com as nossas atitudes, né? Também é possível mentir a ele. Aquele famoso texto falando de Ananias e Safira, né? Ó, vou ler aqui. Então Pedro disse, Ananias, porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Aqui em Atos capítulo 5, verso 3. É possível mentir ao Espírito Santo. Não é possível mentir por uma energia, por uma força, mas por uma pessoa, sim, né? Então, que nós sempre falemos a verdade. Afinal, o Espírito Santo é aquele que perscruta todo o nosso ser. Não há como enganarmos, não há como a gente mentir para e tentarmos mentir, porque ele sabe de todas as coisas. Afinal, o Espírito Santo é Deus e a onisciência é um atributo do Espírito Santo. Bom, irmãos, a gente percebe aqui, então, que seja na fórmula batismal, lá em Mateus capítulo 28, quando é dito, né, Jesus diz, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também lá na bênção apostólica, né, em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, quando fala do amor do Pai, da comunhão do Espírito Santo. Então, coloca o Espírito Santo ali na mesma frase, na mesma igualdade que Deus o Pai e que Deus o Filho. Logo, Deus Espírito Santo não é menor, não é inferior, nada disso. Ele é igual à pessoa do Pai e à pessoa do Filho. O Espírito Santo ele esteve ativamente presente na criação. Esse texto de Jó 33, verso 4, que está aí na sua revista, ele é um texto muito especial e muito importante. Ele mostra que o Espírito Santo estava ativo na criação. Além disso, teve papel importante na encarnação de Jesus, no batismo de Jesus, no ministério todo de Jesus, na própria ressurreição de Jesus, e em toda a capacitação da igreja, desde a igreja primitiva e até hoje. A gente percebe que o Espírito Santo, ele sempre esteve presente na história da humanidade, e ele está presente hoje conosco também. É o nosso grande amigo, é o nosso melhor amigo, que a gente busque sempre a presença do Espírito Santo. À esquerda na sua revista, está escrito assim, ó, em vermelho, tempo de orar. E aí depois embaixo está escrito, em quais áreas você precisa da ajuda do Espírito Santo para mudar? Expresse esse desejo por meio de uma oração escrita. Aqui é algo bem do coração, é algo, uma necessidade especial, né? Esse momento do tempo de orar. Então,
esse é um momento para você fazer também de forma particular. Assim como foi lá na página anterior, no momento de refletir, esse é um momento particular seu, antes de você sair de casa. Imagino que terminando aqui, muitos vão ter que se trocar, se arrumar para ir para o trabalho, mas tem esse momento especial de oração com Deus. Seja se você quiser só falar, se você quiser escrever, como a revista ela nos orienta aqui, mas hoje, né, o pedido é expressar uma necessidade que a gente precisa mudar, uma ajuda que precisamos do Espírito Santo para isso. Então, todos nós sabemos as nossas lutas, nossas dificuldades, aquilo que a gente tem falhado e que a gente não consegue sozinho, né? Mas o Espírito Santo, ele nos dá forças, irmãos. Nos dá força. Confie nisso. E vamos entregar as nossas faltas para o nosso Deus. O Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos dá força. Ele, se a gente se entregar a ele, ele permite, ele faz com que o fruto que vem dele possa crescer no nosso coração. Então, assim, a gente adorará o nosso Deus de forma excelente, de forma perfeita, né? Mas vamos lá, eu faço esse convite a você para fazer isso na sua casa aí de forma particular, tá bom? Continuando no tema aqui, a gente chega na seção do testemunho inspirado. Então, essa parte do testemunho inspirado é um momento em que a gente vê muitos textos do espírito de profecia. E a gente tem vários aí do evangelismo, testemunhos para ministros. Eu quero ler o último, que já está na página 10, inclusive. Lá na página 10, o primeiro parágrafo, é o texto que eu quero ler para os irmãos, que está no Desejado de Todas as Nações, página 540. Diz assim, ó: é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Louvado seja Deus por isso, né? O Espírito Santo está ativamente na transformação do nosso caráter, irmãos. E a gente sabe bem quantas vezes a gente já repetiu essa frase de que a única coisa que a gente vai levar dessa terra para o céu não são bens, não são posses, não são conquistas, mas é um caráter renovado e regenerado, para que a gente viva em comunhão com o nosso Deus, na nova Canaã, na cidade santa, na nova terra. Nós temos que viver com ele hoje. E o Espírito Santo, ele está vivendo conosco hoje, ele está aqui na nossa presença, ele quer ter um relacionamento conosco. Basta nós querermos também, nós permitirmos nos relacionar com o Santo Espírito de Deus. Estamos chegando ao final aqui, chegamos na última sessão, que é o Vida Transformada, e então nós temos 3 aplicações especiais aqui, ó, que é ouvir a voz do Espírito Santo, permitirmos, né, a gente estar atento à voz do Espírito Santo. Quero ler para os irmãos aqui. Assim como o Espírito Santo falava à Igreja Apostólica, devemos estar atentos aos sussurros e às impressões que ele deixa em nossa mente. Isso pode acontecer por meio da leitura da Bíblia, da oração ou até mesmo da intuição clara em momentos de decisão. Então a gente sabe bem que a palavra de Deus aqui é a forma mais clara, é a grande revelação do nosso Senhor, é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, que a gente sempre tenha comunhão através da palavra e deixemos o Espírito Santo falar. Nos momentos de oração, com certeza, quando a gente está ali falando, pedindo algo, logo vem um insight, alguma coisa na nossa mente, uma intuição, é o Espírito Santo já respondendo a nossa oração, antes mesmo da gente se levantar dela, né? Isso é maravilhoso. Que a gente tem esse momento de comunhão para deixarmos o Espírito Santo falar e ouvirmos a voz dele. Segunda aplicação aqui é sermos sensíveis aos seus sentimentos, porque a gente percebeu antes, né, que o Espírito Santo pode ser entristecido. Então, nada do que somos ou fazemos passa despercebido aos olhos dele. Isso nos motiva a abandonar o pecado e a cultivar virtudes, como paciência, domínio próprio e amor, buscando viver de maneira que lhe agrada. Então, que isso seja um apelo ao sabermos, né, ao entendermos pela palavra que o Espírito Santo pode ser entristecido, que isso possa ser um apelo a nós, para a gente não entristecer o nosso Deus,
mas através da nossa vida de adoração, de comunhão, que a gente alegre o nosso Deus. É claro que não somos perfeitos, a gente falha, a gente erra, a gente cai, mas que a gente ouça a voz do Espírito Santo nos chamando, a gente possa derramar, né, nossa falta ali, pedir perdão, Senhor, por favor, me perdoe, me ajude a continuar firme. E a terceira e última aplicação aqui de hoje é permitir a sua intercessão em nossas orações. O texto diz assim: a Bíblia nos revela que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, diante do Pai. E isso é verdadeiramente libertador. Muitas vezes não sabemos como orar ou pedir. A certeza de que o Espírito Santo está presente, traduzindo nossos anseios mais profundos em nossas palavras imperfeitas e orações perfeitas, nos dá confiança e paz em nossa caminhada com Deus. Louvado seja Deus por isso. A gente percebe então que nós podemos, com todo o respeito, com toda devoção, com todo temor, a gente chegar diante de Deus e expressar a nossa oração, mas também a gente pode se sentir muito feliz, muito à vontade, muito aberto, porque o Espírito Santo ele está ali ao nosso lado, intercedendo, traduzindo, levando a nossa oração até o nosso Pai. Então a gente pode se sentir sempre nunca acanhados, mas com o coração aberto, quando a gente está ali no nosso momento de oração, porque o Espírito Santo é nosso amigo e ele então intercede por cada um de nós. Bom, queridos, esse é o tema de hoje. Eu espero que isso esteja na nossa mente sempre, no nosso coração, de que o Espírito Santo é um ser pessoal, é uma pessoa de fato que caminha ao nosso lado e por isso a gente pode e deve ter um relacionamento verdadeiro de amizade e amor com o nosso Deus Espírito Santo. A gente busque a cada dia essa presença do Espírito Santo e, consequentemente, o batismo do Espírito Santo. Amém? Eu deixei para o final aqui para mencionar o desafio missionário. Todos os dias a gente tem um desafio missionário e a gente percebe aqui, ó, que tem um espaço com 5 pessoas, né? Porque o desafio é orar por 5 amigos, 5 pessoas. Então, eu tenho certeza que todos aqui conhecem, têm amigos, têm parentes, vizinhos, colegas de trabalho que a gente ama, que a gente quer que eles conheçam a Jesus. Então, a ideia é a gente anotar o nome dos 5 amigos aqui. Então, não sei se você já pensou neles ou vai pensar hoje durante o dia, mas eu já pensei nos meus 5 amigos, a gente até tem mais do que 5 amigos, né? Eu vou colocar o nome de todos eles aqui. E a ideia do desafio é: ore por 5 pessoas, pedindo a atuação do Espírito Santo na vida de cada um. E diga-lhes que orou por eles e pergunte como estão. Então, vamos fazer isso, irmãos. Eu acho que de todo o conteúdo da revista, algumas vezes que a gente pode falhar aqui, é o desafio, a gente acaba não fazendo. Mas eu convido, eu desafio você a participar aqui desse desafio missionário, orar pelos 5 amigos e dizer para eles que nós estamos orando por eles. Eu já separei aqui as minhas amigas, são todas de rancharia, eram mulheres que participaram de uma classe bíblica aqui em casa, e eu estou orando por elas, vou dizer para elas que estou orando, enfim, vamos participar desse desafio missionário, tá bom? Aí é com você durante o dia. E agora, irmãos, chegou o momento de nós orarmos, a nossa oração final aqui. E eu vou voltar na página 8, porque ali tem os motivos de oração. Nós temos 2 motivos especiais, para que reconheçamos e honremos a pessoa do Espírito Santo como Deus e para que busquemos desfrutar a amizade e a companhia do Espírito Santo todos os dias. Então, que a gente esteja em oração o dia todo sobre esses 2 temas aqui, tá bom? Você pode dirigir essa oração para a gente, irmão Ronaldo? Sim. Tá bom, obrigado. Oremos então. Grande e exaltado Deus, nós louvamos o teu nome, agradecemos por tua bondade, por teu amor, por tua misericórdia. Em especial, Senhor, agradecemos por ter trabalhado na mente, no coração de pessoas como nosso irmão João Carlos, para que a gente pudesse estar essas manhãs realizando essas reuniões que fala a respeito de um dos 3 seres da divindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
E por ser mais discreto o Espírito Santo, às vezes a gente negligencia um conhecimento pleno para poder desfrutar das suas ações em nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, essa manhã e te agradecemos, porque o Espírito do Senhor, ele fala através de nós, ele age em nosso ser, e é ele quem vai nos lapidar e nos transformar para que a gente um dia possa herdar a vida eterna. Como disse o verso de João, capítulo 3, do versículo 5 e 6, o Espírito do Senhor, sem a gente nascer das águas e do Espírito, a gente não vai conseguir ver o reino de Deus, não vai entrar nele. Então, Senhor, nessa manhã nós pedimos de forma carinhosa e especial que o Teu Espírito esteja sobre nós durante todas as nossas ações, durante esse dia que o Senhor nos dá o privilégio de viver. Que Ele possa agir em nós, que a gente possa ter equilíbrio, ter sabedoria para fazer escolhas, possa conduzir as nossas decisões e que a gente, em cada uma delas, honre o Senhor nosso Deus e possa estar transmitindo ao mundo, as pessoas que entrarem em contato conosco nesse dia, que nós servimos a um Deus e que em nós há um Espírito que guia as nossas ações e que nos dá sabedoria para fazermos escolhas. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, abençoa cada um dos irmãos que participaram essa manhã, que amanhã outros possam se envolver também e que a gente juntos possa estar aprendendo aí um pouquinho mais da Tua palavra. Abençoe todos nós, lhe pedimos agradecidos em nome do Senhor e também Salvador Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Ronaldo. Por nada. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, irmãos. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Deus abençoe o seu dia. Que a gente esteja sempre em oração aí, pedindo a presença do Espírito Santo, agradecendo a amizade, o amor do nosso Deus ao nosso lado. Que a gente possa também, lembrando de fazer o momento de refletir, o tempo de orar aqui da revista e também orando pelos nossos 5 amigos e dizendo para eles que a gente está orando por eles, tá bom? Que você tenha um dia abençoado e amanhã, às 5 horas da manhã, a gente se encontra de novo para a gente ter o segundo tema, e o segundo tema é a promessa do Espírito Santo. Aguardo vocês lá, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.